trabalho tem o objetivo de analisar a síndrome de Down segundo alguns tópicos. Eu sou o Pedro e junto com a Júlia nós vamos falar dos aspectos genéticos da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma neoploidia causada pela trissomia do cromossomo 21. Ela é a anomalia cromossômica mais comum entre os nascidos vivos, cerca de uma pessoa a cada 800. Dos casos de trissomia do cromossomo 21, 75% resultam em aborto espontâneo. E as pessoas que nascem com essa condição têm uma média de vida de 45 a 50 anos. Essa média é baixa principalmente por causa das altas taxas de mortalidade infantil. A trissomia é causada principalmente pela não disjunção dos cromossomos, seja na meiose ou na mitose no caso de mosaicismo. Além disso, o aumento da idade da mãe aumenta a chance de não disjunção. Em alguns casos também, a síndrome de Down pode ser causada por translocações cromossômicas. Das pessoas que apresentam deficiência intelectual, 10% têm síndrome de Down. A síndrome de Down pode ser identificada antes do nascimento com o exame pré-natal. E a pessoa afetada, ela tem alguns fenótipos faciais típicos, como está aqui na imagem. Mas é bom dizer também que a expressão fenotípica da síndrome de Down é bem variada e nem todo mundo é igual. Além disso, a síndrome de Down causa algumas malformações congênitas, como, por exemplo, problemas cardiovasculares e infecções respiratórias. Agora, falando mais especificamente da terceira cópia do cromossomo 21, tem várias pesquisas que relacionam genes dessa terceira cópia com algumas das coisas que podem afetar uma pessoa com síndrome de Down. O primeiro desses genes é o DYRK1A, que é um gene que provavelmente está relacionado à deficiência intelectual e pode estar associado também ao risco aumentado de desenvolver leucemia. O gene APP é um gene relacionado ao Alzheimer precoce, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Alzheimer precoce. O gene TMPRSS2 é um gene que está associado a uma maior letalidade das pessoas com síndrome de Down quando contraem coronavírus, porque ele produz uma proteína que se associa à clivagem da proteína spike do coronavírus nas células humanas. E, por fim, tem pesquisadores que acreditam que essa terceira cópia do cromossomo 21 está relacionada a uma resposta de um sistema inflamatório hipersensível, que muitas vezes causa inflamações constantes nas pessoas com síndrome de Down, mesmo na ausência de patógenos. Falando agora um pouco mais especificamente do coronavírus, o coronavírus é 10 vezes mais mortal em pessoas com síndrome de Down. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com síndrome de Down de 40 anos tem uma taxa de mortalidade igual a de uma pessoa sem síndrome de Down de 80 anos. Os motivos não são completamente compreendidos, mas a gente pode aqui elencar alguns fatores. A primeira são razões anatômicas, como uma garganta pequena e amêndoas grandes, entre outros fatores. A segunda são respostas imunes debilitadas, tanto pelo gene TMPRSS2, quanto por uma poderosa resposta de interferões que podem prejudicar a resposta a inflamações, baixos níveis de linfócito B, problema no desenvolvimento de linfócitos T. Além disso, as pessoas com síndrome de Down normalmente têm altos níveis de proteína que desencadeiam problemas inflamatórios, então são hipersensíveis a problemas inflamatórios, e baixos níveis de proteína que impedem o sistema imune de atacar os tecidos do próprio corpo. Por isso, e por outros fatores, vários médicos consideravam que as pessoas com síndrome de Down deveriam ter sido priorizadas na vacinação contra o coronavírus, o que não aconteceu em muitos países e também não aconteceu no Brasil. A vacinação dessas pessoas no Brasil começou agora, dia 10/5, e muitos médicos consideram que isso foi tarde demais. Bom, agora eu e a Ana vamos falar um pouco sobre a relação da síndrome de Down com a psicologia e a importância desse paralelo. Uma coisa que acaba aproximando muito dos indivíduos com Down da psicologia é a presença de por volta de 40% de indivíduos que, além da síndrome de Down, estão dentro do espectro autista. Tem esse transtorno que, diferente do Alzheimer, que nós vamos comentar um pouco mais adiante, ele depende de um diagnóstico dentro da psicologia, porque ele vai analisar o comportamento do indivíduo específico. Esse diagnóstico, ele se mostra essencial no sentido de acompanhar o indivíduo da melhor forma possível, de acordo com o entendimento não só da síndrome de Down ou do autismo como algo isolado, mas uma coisa conjunta, que vai fazer com que ele se comporte de uma maneira bastante definida e particular. É lógico que depende muito de quem é esse indivíduo, do seu meio, e, enfim, mas, de forma geral, a psicologia vai servir nessa condução dentro da vida social. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a deteriorização cognitiva, além de outras alterações neuropsíquicas, como as comportamentais e funcionais. Pesquisas sugerem que 50% das pessoas com síndrome de Down irão apresentar a demência futuramente, a qual, neste caso, não será transmitida hereditariamente. Isso ocorre devido à presença de um gene no cromossomo 21 que sintetiza a proteína precursora de amiloide. Essa proteína, por estar em uma dose dupla na cópia X do cromossomo 21,
ela provoca placas senis 1,5 vezes mais produzidas do que indivíduos normais. Isso gera o bloqueio da transmissão dos impulsos nervosos e a atrofia do cérebro, como podemos ver na imagem do slide, que temos um cérebro normal comparado a um cérebro de pessoa com síndrome de Down e Alzheimer. O papel da psicologia é garantir a aprendizagem de estratégias tanto por profissionais quanto por familiares, para promover o desenvolvimento do indivíduo. Uma dessas estratégias é o aconselhamento genético, isto é, os familiares são notificados antes, durante e depois da consulta com o geneticista em busca de facilitar o entendimento da doença. Essa intervenção explicativa é ideal para tranquilizar as famílias e informar os pais correta e claramente sobre a ASD, sem iludir e omitir. O profissional deve estar atualizado e fornecer as informações claras. Além disso, o psicólogo ele é capaz de desenvolver a escuta atenciosa sobre os medos, anseios e desenvolver as forças e individualidades de cada um, bem como a independência e autonomia. Outra importância da psicologia nesse sentido é o entendimento das particularidades da síndrome de Down para o aprendizado ser feito de uma forma muito mais efetiva. Jogos, por exemplo, são muito estimulantes das tarefas motoras, perceptuais e cognitivas que dificilmente são feitas de uma maneira adequada em quem tem a síndrome de Down. Além disso, os animais podem ser muito importantes nesse processo e assistir a atividades de uma forma muito produtiva. A gente vai apresentar agora a parte 3, referente aos aspectos sociais, e a dupla sou eu, a Gi e a Sara. A gente vai apresentar essa parte. Eu gostaria de começar, então, falando um pouquinho sobre a síndrome de Down e a interação social dessas pessoas, né? A primeira coisa relevante é a questão do preconceito, né, que sem dúvida existe nesses casos, referente a, enfim, a forma de falar diferente dessas pessoas, o próprio fenótipo delas ser diferente, gera um preconceito na sociedade. Por isso mesmo, né, as relações delas muitas vezes são restritas, acabam ficando mais ali voltadas à família em si, né, muitas vezes voltadas às mães, porque acabam acolhendo muito mais do que outras partes da sociedade, e a própria dificuldade de socialização delas, por muitas vezes serem mais tímidas, ou terem vergonha, terem menos autonomia, acaba influenciando também. A gente tem também a questão dos estereótipos em oposição à personalidade individual dessas pessoas, né? Muitas vezes os estereótipos associados à síndrome de Down são de bonzinho, de tranquilo, né? Isso nem sempre é verdade com relação a essas pessoas, porque assim como qualquer outra pessoa não portadora de síndrome, né? Existe muita variação nas personalidades. Então, com essas pessoas é a mesma coisa. Vai existir pessoas que têm esse tipo de personalidade mais tranquila e também o oposto. E um último tópico relevante que eu gostaria de falar é a questão da acessibilidade para essas pessoas, né? Por eles serem considerados deficientes intelectuais, sempre há uma necessidade de adaptar a forma de falar para essas pessoas, né? Geralmente com uma fala mais devagar, o uso de imagens, esquemas, para que elas possam entender melhor. É o que a gente tem representado nessas imagens, né? Alguns jovens, crianças ali interagindo, tendo contato com grupos de estudo, enfim, para a gente mostrar que a interação social deles existe, mas é de uma forma diferente. Então, a gente sabe que a trissomia do 21 é uma condição biológica que altera o corpo, né, o físico mesmo do indivíduo. Ele normalmente tem deficiência intelectual, hipotonia muscular, defeitos cardíacos, mas o meio social em si, ele tem grande influência sobre o desenvolvimento pessoal e intelectual desse indivíduo. E por isso que é importante, nós, enquanto sociedade e enquanto futuros psicólogos, que a gente estude isso, que a gente inclua essa realidade, né, seja na pesquisa, na clínica, enfim, não importa o ambiente, para que essa acessibilidade seja exercida. Enfim, como exemplo disso, a gente tem o Facebook da Mariana e do Tommy, que é um casal, né, com síndrome de Down. Infelizmente, o Tommy acabou falecendo por causa da Covid, mas a Mariana, ela foi vacinada. Gi, pode passar, por favor? E, por fim, a gente trouxe esse livro, Mude Seu Modo de Falar, que muda o meu ouvir, enfim, que são pessoas com deficiência intelectual falando por elas mesmas sobre essa questão de acessibilidade,
como inserir, né, essas pessoas na sociedade e dar uma voz para essas pessoas. Se vocês quiserem olhar depois, a gente pode deixar no drive da turma. Então é isso, gente. Obrigada. A gente vai deixar as referências aqui. E é isso.